A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à edição do programa Impacto da Palavra. Hoje estamos aqui para abordar uma temática extremamente interessante e que vai levar uma palavra de edificação para a sua casa. O tema de hoje é polêmico, trata-se de um assunto que tem sido discutido e debatido no seio das igrejas e no contexto da igreja em geral. Portanto, para o efeito, vamos abrir as Escrituras no livro de Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 1. Assim diz a palavra que não erra. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis na cidade dos samaritanos. Portanto, nós encontramos aqui o momento que Jesus faz a eleição dos seus 12 apóstolos, os homens que foram responsáveis por levar a mensagem do Evangelho para outros pontos do mundo antigo, fazendo com que o nome de Jesus fosse conhecido por diversas partes do planeta Terra. E até os dias de hoje, nós conhecemos o nome de Jesus, nós conhecemos a pessoa de Jesus mediante este trabalho missionário desencadeado pelos santos apóstolos de Deus. O meu tema hoje é pastores jovens. Pastores jovens. Ultimamente tem-se levantado em Angola, África e no mundo em geral muitos pastores que entram no ministério na fase juvenil. Situação esta que levanta crítica por parte de alguns céticos que acreditam que, sendo a juventude uma fase de muitos impulsos, uma fase de indefinição, muitos desses pastores são propensos a cair com maior facilidade e cometer erros crassos no ministério que poderão perdurar a vida toda. Mas seria esta uma razão para nós ficarmos céticos em relação ao fato de pessoas estarem a adentrar no ministério ainda na juventude? Mediante as Escrituras vamos procurar responder isso e com base principalmente ao texto que nós abrimos. Quando atentamos para este texto bíblico, nós vimos que Jesus reúne 12 homens, sabendo que Jesus sabia que ele não podia, o seu tempo de vida na terra e o seu tempo de propósito na terra não era muito extenso. Jesus precisava transvisionar a sua visão na mente de pessoas que tinham força, pujança para levar a obra do Evangelho avante. Jesus elegeu 12 homens, mas quando falamos de 12 homens, não estamos a falar apenas de homens em qualquer faixa etária. Tratam-se de 12 homens e 12 jovens. São jovens que Jesus elegeu para uma missão de extrema responsabilidade, que é levar a obra do Evangelho. E estes homens, segundo o texto bíblico, foram por Jesus Cristo chamados de apóstolo. E o apostolado é um ministério bíblico que visa fundamentalmente instituir os fundamentos da fé cristã num determinado lugar, de modo que germine aí um trabalho de igreja, um trabalho da eclésia, que é a congregação dos santos. Portanto, Jesus pega uma tamanha responsabilidade e ele aplica, dá a estes jovens que levaram avante a obra do Evangelho. Reprovar o fato de alguém ser jovem e dizer que não pode entrar no ministério é uma falta de conhecimento daquilo que é a matriz cristã, porque a matriz cristã começa precisamente através de jovens que foram ungidos pelo Senhor Jesus Cristo para um propósito grande, para uma responsabilidade grande, e Jesus ainda assim não teve cético em relação a eles. Jesus confiou a eles a obra do Evangelho.
Mesmo olhando, por exemplo, para a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que Jesus começa a exercer o seu ministério aos 30 anos e Jesus morre com cerca de 33 anos. Jesus exerce o seu ministério na fase juvenil. O problema em si não está no facto de ser jovem ou não. A questão está na responsabilidade que a pessoa tem em relação ao Evangelho. Existe muita gente maior de idade, existe muita gente em uma faixa etária avançada, porém não têm responsabilidade e compromisso em relação ao Evangelho. Bem como também existem jovens que não têm compromisso com o mesmo Evangelho. O problema não está na idade. A questão está se a pessoa tem responsabilidade ou não, se a pessoa leva a sério ou não o Evangelho. E é essa responsabilidade que nós viemos apelar aqui. Se você é jovem e sente a chama dentro do peito de que você foi chamado para um propósito da parte de Deus, se Deus ministrou visões a ti, se Deus atraiu você através das Escrituras para exercer algum trabalho de impacto religioso, algum trabalho de organização de atividades, algum trabalho de abrir alguma igreja, alguma obra missionária, algum trabalho que visa a salvação de almas, faça esse trabalho com zelo, com dedicação e com amor. E não se intimide pelo facto de ser jovem, porque a Bíblia diz: eu vos escolhi jovens, porque sois fortes e já vencestes o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Ou seja, a juventude é uma fase de força. E para o trabalho do Evangelho que se impõe, há necessidade de pessoas com força, com pujança, para fazer a obra missionária, para fazer viagens, para girar por Angola, por África e pelo mundo, a fim de comunicar que Jesus é o Salvador da humanidade, de que Ele morreu e Ele ressuscitou. Apelamos mais uma vez aos amados e amadas em Cristo Jesus, que estão a ter contato com este vídeo, nesta hora, neste momento, que seja responsável em relação ao Evangelho. Devemos romper este conflito geracional que existe atualmente, de que muitos dos mais velhos não aceitam os jovens e muitos dos jovens não aceitam submeter-se aos mais velhos. Eu penso que a obra do Evangelho vai além de qualquer complexo, seja em relação à idade das pessoas, seja em relação à faixa etária das pessoas, seja em relação ao tempo de ministério que as pessoas têm. E apelo também aos jovens: submetam-se a uma autoridade, porque se você vai fazer algo que você nunca fez anteriormente, você precisa daqueles que já estão há mais tempo no ministério. E apelo aos nossos pais, aos pastores, que reconheçam os jovens, disciplinem eles, porque eles têm alguma chama da parte de Deus, eles têm a força e os mais velhos têm a visão. Que os mais velhos visionários ensinem os jovens a aplicar a sua força e que os jovens cheios de força busquem os mais velhos para que tenham uma visão específica, uma direção e saibam o que fazer. Meu nome é Nuno Cadete. Este é o programa Impacto da Palavra, com a produção de Adilson Francisco. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Estamos juntos. Eu sou o pastor jovem.